Olá, tudo bem? É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Hoje eu quero contar uma história de um menino que sempre falava a verdade, não importa o que acontecesse. Será que você é assim também? Esse menino se chama Salim. E o Salim era um menino que morava no Irã. E ele, por isso, está vestido dessa maneira. E ele era um menino cristão. E o Salim aprendeu desde pequenininho a sempre falar a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ser uma pessoa muito educada e bondosa. Bem, o Salim já tinha terminado o seu estudo ali onde ele morava. E agora, para continuar, ele precisava mudar para a capital do país que eles moravam. E lá, só indo morar na casa de um tio que seria possível, porque a mamãe do Salim era viúva, não tinha mais o seu papai e eles não tinham dinheiro para pagar algum outro lugar para o Salim ficar. Então, o titio falou que ele podia ir. Qual não foi a alegria de Salim quando a mamãe disse para ele que ele poderia ir? Ela preparou tudo, porque Salim viajaria numa caravana, porque não tinha ônibus, não tinha avião, nada. Era na base do camelo que ele teria que chegar até a capital do seu país. E a mamãe então disse: Salim, eu quero dar uma coisa para você. Eu tenho aqui toda a riqueza que a mamãe possui, são 3 moedas de ouro. Elas são muito valiosas, mas eu quero dar para você. Mas cada uma dessas moedas vai representar uma promessa que você vai fazer para mim. A primeira é que você vai ser um menino sempre muito obediente e honrado. Segundo, você nunca vai mentir. Seja o que for que aconteça, fale sempre a verdade. E a terceira coisa, você não esqueça de falar com o nosso Deus todos os dias, como nós fazemos aqui em casa. E assim, Salim prometeu. A mamãe pegou aquelas 3 moedas de ouro, colocou no saquinho e costurou no coletinho do Salim, para ele não perder. No outro dia a caravana chegou e Salim ficou todo empolgado porque ele tinha um camelo só para ele. E ele estava muito feliz de viajar com aquelas pessoas. Ele não conhecia ninguém, mas ele sabia que eles iam levá-lo até a casa do seu tio. E assim foi. Vocês sabem que a viagem pelo deserto tem muitos perigos. Perigos de cobras venenosas, perigos de muito calor, muito frio, mas também perigos de assalto. E na viagem sempre pode ocorrer isso. Por isso que as pessoas viajam em caravana. E o Salim ficou encarregado, para pagar bem baratinho a sua viagem, ele ficou encarregado de dar água e comida para os camelos. E assim ele fazia toda vez. E quando eles já estavam quase chegando na capital, não é que vieram um bando de ladrões para roubar a caravana? Começaram a tirar tudo de valor que as pessoas tinham, mercadorias, joias, dinheiro, tudo que eles possuíam. E eles foram roubando a caravana inteira, era muita gente. E assim eles iam para lá e para cá, para lá e para cá, e roubando todo mundo. Até que num momento eles também encontraram com Salim, que estava andando para lá e para cá, dando comida para os camelos, dando água e fazendo a obrigação que ele tinha combinado com o dono. E assim foi. E quando eles viram o Salim, olharam, viram que era um menino, mas resolveu perguntar, um deles, se ele tinha alguma coisa de valor. Crianças, ele tinha? Se tinha. O Salim tinha quanto? 3 moedas de ouro. Será que ele vai contar? Vocês sabem o que vai acontecer se ele falar a verdade. Mas Salim tinha prometido que falaria sempre a verdade. E ele sabia que o nosso Deus não gosta de mentiras e que ele deveria falar a verdade. E ele, muito depressa, disse para aqueles ladrões: eu tenho sim, senhor, uma coisa de valor. E o que você tem? Eles perguntaram. Ele disse: eu tenho 3 moedas de ouro. Aí o ladrão disse: 3 moedas de ouro, um menino como você? E onde elas estão? E ele apontava para o coletinho dele e dizia: estão aqui no meu coletinho. Os ladrões não acreditaram. Foram embora porque eles não imaginavam que um menino daquele tamanho pudesse ter o quê? 3 moedas de ouro.
E assim o Salim continuou o seu serviço e aqueles ladrões também continuaram assaltando. Mas daí um pouco um outro, que não sabia, que os demais já tinham perguntado, perguntou também para Salim: você tem alguma coisa de valor, menino? Ele disse: tenho, sim, senhor. E o que você tem? Eu tenho 3 moedas de ouro. E onde elas estão? Aqui, ó, no meu coletinho. Ah, até parece que o menino da tua idade possa ter 3 moedas de ouro. Virou as costas e foi embora. Não fez nada com Salim. Ora, Salim falou: bem, eu disse, eles não acreditaram. E continuou fazendo o seu trabalho de dar água e alimento para os camelos. Até que um outro ladrão, um terceiro ladrão, chegou para Salim e fez a mesma pergunta. E Salim respondeu da mesma maneira: eu tenho, sim, senhor, 3 moedas de ouro. E onde elas estão? Aqui, ó, no meu coletinho. Mostrava o coletinho. Aquele ladrão não acreditou também, mas ficou com muita raiva do Salim e disse: sabe o que eu vou fazer com você? Porque você está enganando a gente. Eu vou levar você para o nosso chefe. Pegou o Salim e levou para o chefe. Quando chegou lá para o chefe, os outros ladrões também vieram e disseram para ele: esse menino engana todo mundo, ele fala que ele tem 3 moedas de ouro. E quando a gente pergunta onde elas estão, ele aponta para o coletinho e diz que elas estão lá. Aí o ladrão, o chefe, ficou olhando, olhou para o Salim e disse: isso é fácil de resolver. Vamos ver se estão aí mesmo as moedas, como ele disse. E foi assim que eles fizeram. Pegaram, olharam o coletinho do Salim e abriram. E quando olharam dentro do coletinho, não é que tinha mesmo um saquinho lá? Um saquinho que o ladrão-chefe abriu e olhou e viu que tinha o quê? 1, 2, 3 moedas de ouro. Ah, crianças, 3 moedas de ouro. O menino tinha falado a verdade. E os outros ladrões que não tinham acreditado também ficaram olhando espantados. E o chefe falou: menino, você não sabia que se você falasse a verdade, nós íamos pegar as suas moedas de ouro? Ele disse: eu sabia. E por que você então não falou que não tinha nada? Ele disse: eu não podia. O senhor sabe que essas 3 moedas de ouro representam para mim 3 promessas que eu fiz para minha mãe. A primeira, que eu ia ser um menino obediente, decente, educado, que ia tratar bem as pessoas. A segunda, que eu nunca iria falar nenhuma mentira, mesmo que fosse difícil. E a terceira, que eu não posso me esquecer de orar ao meu Deus todos os dias, porque nós somos cristãos e nós oramos todos os dias para o nosso Deus. O ladrão-chefe escutou aquilo, ficou muito admirado. E os outros também pensaram: o que o chefe vai fazer agora? Sabem o que ele fez? Pegou as 3 moedinhas de ouro, colocou de volta no saquinho que estava preso no coletinho do Salim. Aí eles pensaram: e agora? Aí o chefe fez uma coisa. Ele pôs a mão dele num cinturão que ele tinha e de dentro daquele cinturão, olha o que ele fez. Ele tirou mais 3 moedas de ouro. Estas 3 eram do chefe, 1, 2, 3. Ninguém imaginava que o chefe tinha também 3 moedas de ouro. E ele disse para Salim: sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também prometi para o meu pai que eu ia ser um menino exemplar, que eu ia ser educado, que eu ia ser bondoso, que eu ia só fazer coisas boas e que eu seria um grande homem. Mas eu não fiz nada do que eu prometi para o meu pai. E vou dizer uma coisa para você: era para um menino igual a você que meu pai gostaria de ter dado as 3 moedas dele. Então, eu agora vou dar elas para vocês. Também vou pôr essas 3 moedas no seu saquinho aqui. E colocou no saquinho. E daí, pegou o saquinho e pôs de volta
no coletinho do Salim. E agora o Salim tinha 6 moedas. Depois ele virou para o Salim e disse assim: menino, eu gostaria muito mesmo que você me dissesse alguma coisa sobre esse Jesus que eu não conheço e que você fala com tanto amor dele, uma pessoa que você nem vê e, no entanto, você respeita e obedece. Eu gostaria de conhecer ele melhor. E Salim pôde contar para aquele homem e para todos que estavam ali quem era Jesus, o Salvador do mundo, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para perdoar o pecado de todo mundo, fosse o pecado que fosse. E Salim contou tudo isso para eles. E aí aquele chefe virou para os outros e disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. De hoje em diante eu quero mudar de vida. Eu não vou ser mais ladrão. E se vocês quiserem mudar também, eu, assim como ajudei vocês a fazer o que é errado, eu quero ajudar vocês a fazerem o que é certo. E eu então quero perguntar: querem continuar comigo ou vocês querem seguir a vida de vocês sem mim? Todos quiseram ficar com ele para serem novas criaturas, novas pessoas, pessoas boas e decentes. E aquele chefe disse: nós vamos começar agora, devolvendo para essa caravana tudo que nós roubamos deles. Pode começar a devolver. E vamos votar, e vamos ser umas pessoas decentes no nosso país e no mundo, honrando nossos pais e honrando a Deus. E assim, crianças, todos aqueles ladrões mudaram de vida, graças a um menino que soube falar a verdade, sem pestanejar, sem se preocupar que iria perder o que ele tinha de valor. E você, será que você teria a mesma coragem? Eu gostaria que você sempre se lembrasse que Deus quer que todas as pessoas sejam boas, corretas, honestas. A palavra de Deus, a Bíblia, ensina isso. E nós devemos segui-la. Eu espero que você também seja assim. Nunca minta, porque a mentira é uma coisa muito feia. Tchau! Se você gostou da história, conta para os seus amiguinhos.